E a gente trouxe aqui no programa de hoje uma convidada super especial, que é a Conceição Batista. Vou explicar aqui um pouquinho para que vocês que estejam em casa assistindo aí essa nossa entrevista possam saber um pouco mais sobre a tanatologia. Na era da ciência e da tecnologia, conseguimos fazer descobertas surpreendentes, mas não conseguimos conviver com o grande mistério da morte. A morte ainda é um tabu para a nossa cultura. Ainda prevalece a noção de que a morte é o fim. Um erro, uma imperícia ou um fracasso. Muitas vezes nós não consideramos o ato de morrer, mas na verdade a morte é de interesse universal, porque atinge todas as pessoas. E ainda que tente, ninguém viverá para sempre. Todos teremos que pensar e conversar sobre isso um dia. É preciso pensar sobre a morte, o pós-morte e o momento da partida sem preconceitos. Essa reflexão com certeza nos humaniza. E eu vou falar justamente sobre isso, sobre a tanatologia. Eu nem sabia, na verdade, que existia um profissional que trata do luto, mas existe e cumpre um papel muito importante. Por isso estou recebendo a Conceição Batista, que vai falar sobre alguns pontos com relação a este assunto. Bom dia, Conceição. Bom dia. Que bom estar recebendo você aqui com a gente no programa. Prazer meu. Esse é um assunto que é de interesse de todos nós, porque quando a gente sabe que o assunto é a morte, é um assunto que realmente deprime todo mundo. Como é que surgiu na sua cabeça a vontade de trabalhar com isso? Você tinha problemas com relação à morte, você sofria e aí você foi estudar sobre isso? Não, na realidade a questão surgiu na época do falecimento do meu pai, que ele precisou de cuidados paliativos. E foi dado a ele os cuidados paliativos e isso instigou o meu estudo sobre a morte, porque tantas pessoas precisam e não têm esses cuidados, não tem quem acolhê-los na hora da passagem. É verdade. Onde e em que casos a tanatologia trabalha? Bom, a tanatologia trabalha não só na morte, em qualquer tipo de perda, separação, uma pessoa que se muda de lugar e deixa uma criança, por exemplo, que deixa os amiguinhos, qualquer tipo de perda, tá? A palavra em si significa o estudo da morte, mas é qualquer tipo de perda. E a gente trabalha em qualquer local. O tanatólogo ele foge do consultório. No caso, ele vai onde o paciente precisa. Ele vai no hospital, ele vai em casa. Às vezes ele precisa levar o paciente que sabe que vai morrer, ele faz a visita ao cemitério para trabalhar aquele paciente. Enfim, ele vai onde o paciente precisa. Bom, eu acredito que assim como você, outras pessoas também têm essa vontade de se tornar um tanatologista. Sim. Como a pessoa pode se formar em tanatologia? Procurando a Rede Nacional de Tanatologia, através do site cetam.com.br. Lá vai com certeza encontrar muito mais informações. Isso, existe o curso de formação. O profissional ele trabalha para amenizar a dor dos pacientes, mas ele próprio não acaba absorvendo esta dor. Isso acontece? Bom, a dor existe, tá? A gente absorve um pouquinho, porque é impossível a gente ver o sofrimento do ser humano sem sofrer junto com ele, tá? Mas o sentimento ímpar que a gente tem de poder ajudá-lo a amenizar um pouquinho esse sofrimento é indescritível. Tá? Apaga qualquer tipo de dor que a gente sinta também. É verdade. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas elas não aceitam a morte, principalmente quando acontece casos de pessoas novas que morrem de um acidente. Sim, é mais difícil. É mais difícil aceitar. Às vezes, quando a gente pede uma pessoa mais velha, e a gente já diz, mas viveu muito. Mas no caso dessas pessoas novas que interruptamente se vão, como é que a família deve receber essa notícia? A tanatologia é importante procurar um profissional desse? É importante porque a ordem natural das coisas é a pessoa morrer na velhice, certo? Então, quando vem uma morte prematura, é muito mais dolorosa. E o profissional pode estar ajudando essa família, não só a família de mortes por acidente, mas como também de suicídio, tá? É um luto muito mais doloroso. O profissional pode estar ajudando essa família. Falando em suicídio, aqui em Teresina, nós temos números muito grandes de pessoas que se suicidam. Sim. Isso é muito comum aqui, né? Tem aumentado bastante. É um dado bastante alto e é preocupante.
Até porque hoje, nos dias atuais, a gente sabe o quanto a depressão, as pessoas estão se deprimindo, o mundo está tudo muito difícil. Isso. E isso é um grande foco, as pessoas que... Eu nem sei se é uma fraqueza, mas é muito complicado a gente poder entender a pessoa que se suicidou. Na realidade, eles não são fracos porque eles conseguem se matar e nem tão pouco fortes porque tiram a própria vida. É uma incógnita. Na realidade, eles buscam uma saída para algum problema que eles têm e não vê outra solução. Sempre que se discute a morte, é comum as pessoas se abalarem, não mostrando disposição para falar sobre o assunto. Como mudar este comportamento? Através da orientação educacional, tá? Estudar, a gente não faz o ensino sobre, não se estuda para a morte, porque ninguém ensina a ninguém a morrer. A gente faz um estudo sobre a morte. Tá? É comum a gente ver crianças se comportarem da mesma forma que pessoas adultas que estão ao seu redor. Então, se esse tema for colocado para as crianças desde cedo, elas vão poder tratá-lo de maneira mais adequada, de maneira mais simples, porque tem familiaridade com o tema. Então, é necessário que as escolas se preocupem em colocar esse tema devagarinho, à medida que morre um animalzinho de estimação, então os professores começam a falar, tá, sobre a morte, mas é preciso que primeiro esses profissionais, os professores, os profissionais da escola, eles também passem a ver e estudar o tema para que eles possam ter como falar com a criança sem o sofrimento da própria morte. É verdade, a gente vê aí, esse tema é super importante, a gente tem que levar à tona sim, porque as crianças sofrem muito com a perda. Quando uma criança perde a mãe ou o pai, por exemplo, ou o avô, e ela nunca fala sobre isso, é muito mais difícil ela aceitar e o comportamento dela também pode mudar, ela pode vir a ter problemas, não é? Pode vir a ter depressão, pode vir a ter problemas na escolinha, com ela mesma. Então, é importante que tema como esse, como é o caso da morte, ser falado dentro de casa, sim. Isso, o grande mal do mundo contemporâneo é que nós somos proibidos de exercer a nossa liberdade de sofrer. Quem perde uma pessoa tem que sofrer calado, não pode demonstrar em público como nos tempos passados. Então isso reprime muito a pessoa. Você tem medo de morrer, Wellington Benário? Ou tem medo de perder seus familiares? Eu, particularmente, não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de quando eu morrer, fazer as pessoas sofrerem. E esse é o meu grande medo. Eu fico meio receoso. Então, na verdade, eu tenho um pouco de medo de morrer sem entender por que esse medo, tá entendendo? E como lidar com isso, Conceição? Por exemplo, eu morro de medo de morrer. Eu tenho um medo de morrer tão grande. Não sei se é porque a gente tem medo de deixar os filhos da gente. Quando a gente é mãe, a gente tem esse sentimento, né, do medo. Eu tenho medo de deixar meus filhos. Eu queria saber como é que eu faço para lutar contra isso. Bom, quando a gente pensa sobre a morte, ao mesmo tempo a gente está refletindo sobre a vida, tá? Então, quando eu penso sobre a morte, eu reflito, como é que eu estou vivendo? Eu estou me preparando para morrer? Então, isso me faz refletir e começar a agir dia a dia, com os meus filhos, com a minha família, o que é preciso ser feito para que na hora da minha morte eles não sintam tanta falta, ou que fique aquela saudade gostosa, tá? Mas não aquela falta que arrebenta de dor. Então, se eu fizer isso no dia a dia, eu vou estar me preparando para a minha morte. A religiosidade também é muito importante. A religiosidade é importante, sem dúvida alguma. É verdade, a gente tem que ter sempre Deus no coração, manter essa religiosidade em casa. Qualquer religião que seja, você tem que preservar isso junto à sua família. E como nós falamos aqui nesse bate-papo hoje, aqui no Revista Meio Norte com a Conceição, sempre tocar nesse assunto morte, um animalzinho, alguém que se foi, tem que falar sobre isso porque não tem jeito. E deixar que as pessoas exerçam seu poder de sofrimento, de chorar por aquele ser que se foi, mesmo sendo um animal. É verdade. Olha, eu queria muito agradecer a sua participação no Revista Meio Norte. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial. Eu que agradeço. Mas já nós estamos de volta aqui no Revista Meio Norte. Não sai daí não, tá? Que eu tenho um encontro marcado com você já.